Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Isso não é força de expressão, essa é uma verdade espiritual. Você morreu e nasceu de novo. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao 9º episódio do nosso Café e Graça, nosso devocional da graça, onde todas as terças, quintas e sábados eu tenho estado com você aqui compartilhando alguns princípios, algumas verdades que vão te ajudar a ter os olhos abertos para a verdade da graça de Deus. E nesse tempo eu tenho falado com você a respeito da nossa nova identidade em Cristo, nossa nova posição espiritual. E hoje eu quero falar justamente sobre essa posição, sobre essa identidade, de como isso afeta de forma prática a nossa vida e a nossa realidade espiritual. Então hoje vai ser uma aula muito abençoada, uma ministração muito poderosa, que eu tenho certeza que vai abençoar ainda mais a sua vida. Vamos compartilhar esse link agora? Vamos entrando aqui, ó. Pega aqui o link no YouTube. Copiar, compartilhar, né? Pronto, você pega aqui WhatsApp e compartilha aí para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra que nós iremos compartilhar aqui nessa manhã. Vamos lá então, papel na mão, caneta na mão, pega a sua Bíblia e vamos nessa. Nós estamos caminhando sobre o livro de Efésios e nós lemos no sábado o capítulo 2. Eu quero continuar aqui no capítulo 2 com você. Eu quero ler com você aqui o versículo 4. Efésios 2, versículo 4. Desde o versículo 1, Paulo vem falando sobre nós estarmos mortos no pecado, o Senhor ter nos dado vida, né, que nós falamos no sábado, e hoje eu quero falar com você aqui no versículo 4, que diz o seguinte: No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Olha a expressão aí, ó. Vamos grifá-la. Deu-nos vida com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto pela graça sois salvos. Olha a outra expressão aí, ó. Sois salvos. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha de novo aí, ó. Ressuscitou com Cristo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Olha aí, outra expressão. Com Ele nos entronizou. Espero que você esteja grifando assim como eu estou fazendo aqui. Bom, vamos ficar apenas nesses versículos aqui para a gente caminhar nessa manhã. Paulo vem falando para nós que nós estávamos mortos por causa da natureza pecaminosa que nós carregávamos, a natureza de Adão. Se você não acompanhou os episódios anteriores, eu te aconselho a acompanhar para que você entenda essa verdade a respeito da natureza. E aí, Paulo diz que Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que Ele nos amou, deu-nos vida com Cristo. Perceba aqui, o que levou Deus nos dar vida, preste atenção que isso aqui é muito importante você compreender. O que fez Deus nos dar vida não foi alguma coisa que nós fizemos, não foi um clamor que fizemos, não foi um pedido que fizemos, não foi nada que fizemos. E também, Deus não nos deu vida porque estávamos mortos demais, porque Ele teve dó da nossa condição. Não. O texto é claro que diz que Deus nos deu vida porque Ele nos ama. Então, a base
da nossa nova vida, a base da nossa nova identidade, não é a nossa capacidade, muito menos o pecado. A base da nossa nova identidade em Cristo é o amor de Deus por nós. Você precisa compreender que se nós achamos que Deus nos ama pelaquilo que fazemos, ou que nós vamos receber algo de Deus por aquilo que merecemos, você está completamente errado e você não entende a palavra de Deus. Deus nos deu vida com Cristo, ou seja, Deus nos deu uma nova identidade, Deus nos deu uma nova vida por causa do amor dele por nós. Ou seja, a nossa nova vida em Cristo se baseia ou deve se basear no amor de Deus. Se tem uma coisa que um cristão nunca pode questionar, nunca pode duvidar, é a respeito do amor de Deus por ele. Nós somos profundamente amados por Deus, independente daquilo que fazemos. Essa ideia de tentar conquistar o amor de Deus, isso está completamente errado. Isso está completamente errado. Por quê? Porque Deus nos ama incondicionalmente. E por causa desse amor, Ele nos deu uma nova vida. Perceba que Ele nos ama e nos dá uma vida. Não é nós vivermos a vida para recebermos o amor dEle. Não. E aí o texto diz o seguinte: estando nós mortos ainda nos nossos pecados. Aí ele faz uma afirmação que você precisa compreender. Ele diz: pela graça sois salvos. E o que é a graça de Deus? É essa plataforma que ele está estabelecendo para a nova aliança. No primeiro episódio, eu falei com você aqui sobre a graça. O que é a graça? A graça é a junção do amor e da justiça de Deus. Por quê? Porque o texto diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. E os pecados aqui são atos pecaminosos, mas a raiz é uma natureza. A natureza pecaminosa. E por que havia uma natureza pecaminosa? Porque Adão pecou. Adão pecou e contaminou a humanidade com seu pecado. Então, Deus, ele deve exercer juízo sobre o pecado. Por quê? Porque o pecado foi uma desconfiguração na criação. E Deus precisa punir o pecado. Deus precisa trazer juízo sobre o pecado. Só que Deus tem que punir o pecado, mas ele não quer punir o homem. Deus não quer condenar o homem. Não há prazer em Deus em condenar o homem. Por isso que ele precisa da graça. Por quê? Porque na lei o homem é condenado. O homem é julgado, sentenciado junto com o seu pecado. Na lei não há diferenciação entre pecado e pecador. Ambos são uma coisa só. Por causa da natureza. Então, se Deus quisesse exercer graça com base na lei, ele não consegue. Por quê? Porque o pecado e o pecador estão amalgamados. Então, para que ele possa exercer justiça, condenando o pecado, mas ao mesmo tempo manifestar o seu amor, livrando o pecador, a lei não resolve. Então, ele precisa criar uma nova plataforma, a plataforma da graça. Por quê? Porque através da plataforma da graça, Jesus paga o preço pelo pecado, ou seja, o juízo de Deus vem sobre Jesus, a justiça de Deus é manifestada, o pecado é condenado, mas ao mesmo tempo o pecador tem uma nova oportunidade de vida. Isso é a graça de Deus, é o amor e a justiça caminhando junto. Deus puniu o pecado em Cristo e também em Cristo salvou ou deu a oportunidade do pecador ser salvo. Por isso o texto diz: pela graça sois salvo. Você não é salvo porque você fez alguma coisa, porque você merece alguma coisa. Você é salvo porque na cruz o amor e a justiça se encontraram para punir o pecado e salvar o pecador. Que maravilhoso isso, né? Isso é maravilhoso. Aí você vê aqui a palavra salvo,
E qual que é a ideia que a igreja ela tem a respeito de salvação? Criou-se uma ideia de que ser salvo é ser livre do inferno e ir para o céu. É isso que as pessoas pensam. Quando você pergunta para alguém se ela é salva, na cabeça dela o que ela pensa é isso: eu vou morar com Deus, eu vou para o céu. Ok? É uma realidade? Sim, se você entregou sua vida para Jesus, se você está salvo, você morrendo agora, você vai para o céu, ok, mas no Novo Testamento não é essa a mentalidade bíblica, não é essa a mentalidade dos apóstolos. O que eles têm clareza é que Jesus virá, Jesus voltará e estabelecerá o seu reino sobre essa terra, e eles estarão com Cristo. Não há na igreja primitiva essa ideia de ir para o céu e ser livre do inferno. Por quê? Porque a palavra salvação é muito mais do que isso. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos, a Bíblia está falando que nós fomos reconectados com Deus, ou seja, nós temos uma aliança com Deus outra vez. Adão perdeu essa aliança, Jesus nos restabeleceu essa aliança. Ao mesmo tempo que salvação fala sobre cura, salvação fala sobre manter-se seguro, ou seja, salvação é eu ter certeza de que eu estou numa base segura e eu não vou perecer. Salvação fala de saúde. Salvação fala de segurança. Salvação fala de muitas coisas, fala de uma restauração em toda a vida humana. Então, quando Paulo fala aqui, pela graça sois salvos, na mente de Paulo o que ele está falando é: a sua vida é resgatada, redimida, restaurada pela graça. Todas as áreas e aspectos da sua vida. Entenda isso. Nada do que Deus faz na sua vida é porque você merece. Nada do que Deus faz na sua vida é porque Ele tem dó de você. Não. Deus não age com dó nem com merecimento. Deus trabalha na plataforma da graça, a manifestação do amor e da justiça. Você é salvo pela graça, abençoado pela graça, curado pela salva, liberto pela graça, transformado pela graça, próspero pela graça. Tudo que Deus faz na sua vida, tudo que você tem em Cristo é pela graça. Você não tem que merecer, você tem que crer. Nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos aqui para o versículo 6, porque ele diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo. Essa palavra ressuscitou, ela é muito importante. Por quê? Porque para ressuscitar é preciso morrer. E quando Paulo fala que nós somos ressuscitados com Cristo, o que Paulo está dizendo? Nós nascemos com a natureza de Adão. E essa natureza, ela é irrevogável, não tem como você mudar essa natureza. Uma vez que o ser humano nasce, ele já nasce pecador. Para que ele mude de natureza, ele precisa morrer. E uma vez que ele morre, como que ele morre? Recebendo Jesus. Quando ele recebe Jesus, espiritualmente ele está morrendo. Morrendo e ressuscitando ao mesmo tempo. Agora, entenda o seguinte, você precisa entender isso aqui para você entender sobre a sua identidade. Quando você nasce de novo em Cristo, a sua identidade de Adão morreu. Você não é mais pecador. Você não é mais alvo da ira de Deus. Você não é mais merecedor de maldição. Você não é mais escravo do pecado. Todas as qualidades e características da identidade de Adão morreram para você. Morreram completamente. E uma nova vida, uma nova identidade começou para você. Uma identidade baseada em Cristo. Só que a igreja não entende isso. Ela acha que ela aceitou Jesus, ela nasceu de novo e ela agora precisa caminhar para que ela tenha uma nova vida. Não, irmão. A sua velha natureza morreu. É aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram. Acabou.
Você não é mais pobre, miserável, pecador. Você não é mais filho do diabo. Você não é mais escravo do diabo. Você tem uma nova identidade. E você precisa entender quem você é a partir dessa nova realidade espiritual. Porque tem muita gente que nasceu de novo, mas tem a mentalidade da natureza de Adão. Vive como se ainda fosse quem ele era. Mas entenda uma coisa, você não é mais quem você é. Se você nasceu de novo, a sua identidade mudou. A sua realidade espiritual mudou completamente. Não é no sentido figurado, não. Você precisa compreender isso, meu irmão. Deus nos ressuscitou. Aquele que você era, morreu. Ah, mas eu era viciado, morreu. Ah, eu era adúltero, morreu. É isso que as pessoas não entendem. Uma vez que você nasceu de novo, não interessa o seu passado. O teu passado, espiritualmente, morreu. Acabou. Uma nova vida começa. E uma nova vida baseada na identidade de Cristo. Você já nasce com essa nova identidade. Você não tem que caminhar para receber uma nova identidade, uma nova vida em Cristo, não. A partir do momento que você decidiu viver por Jesus, batizou-se nas águas, você já tem a sua nova natureza. Você precisa descobri-la agora. Você precisa ativá-la, mas você já é santo, você já é perdoado, você já é amado, você já é próspero, você já é curado. Tudo que Cristo é, você é. Por isso que é importante nós compreendermos a nossa identidade em Cristo. Porque o diabo, ele faz de tudo para cegar o nosso entendimento quanto a isso, irmãos. Por quê? Porque quando você entende isso, aí vem a continuação do versículo 6. Presta atenção. É muita coisa para falar em pouco tempo, né? Mas ele diz o seguinte: e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com ele, ou seja, em Cristo, nessa nova identidade, ele nos entronizou. O que é entronizar? Sentar no trono. Olha que loucura. Estávamos mortos, condenados, amaldiçoados, mas nascemos de novo, recebemos uma nova identidade e agora recebemos uma posição de autoridade. Estamos assentados no trono com Cristo. Ou seja, de escravo eu passei a ser governador. Eu passei a ser uma autoridade espiritual. Eu tenho agora poder em Cristo para governar sobre as circunstâncias, sobre as adversidades, sobre as ações do diabo, porque agora eu tenho uma identidade de Cristo e com essa identidade eu também tenho autoridade. Uau! Por isso que o diabo não quer que você entenda quem você é. Porque se você entender quem você é em Cristo, você vai descobrir a autoridade que você tem, a herança que você tem. O diabo não quer isso, a religiosidade não quer isso. Por quê? Porque isso te liberta. Você não vai ficar com essa mentalidadezinha vitimista, porque você vai entender que você está no governo com Cristo. Você pode reinar em vida. Você não precisa se vitimizar. Você não precisa ficar dando holofote para o diabo nem para o pecado. Porque você tem uma nova identidade e uma nova posição. Ah, irmão, isso é muito poderoso. Sabe, que os seus olhos sejam abertos para que você enxergue a sua nova identidade em Cristo. Você não é mais quem você era, meu irmão. Não interessa qual era o seu passado, você já não é mais isso. Você tem uma nova identidade. E essa identidade não se baseia em você, se baseia em Cristo. Quem Ele é, você é. Isso é bom demais, isso é muito bom. Mas, na quinta-feira nós vamos continuar falando sobre esse capítulo 2 aqui. Eu quero ler algumas coisas com você e a gente vai caminhando aí para encerrar essa série. Tá sendo bênção para você? Você não fala, né? Eu não sei. Acho que tá sendo nada, né, irmão?
Acho que só faz terminar essa série aqui e acabar, porque você não fala nada, eu não sei o que está acontecendo. Mas espero que esteja sendo bênção para você, como tem sido para mim. Vamos orar? Para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação dessa palavra de hoje. Pai, obrigado. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado, Senhor, por esse ensino. Senhor, que nesse dia nós possamos viver com essa palavra queimando em nosso coração. Nos ajude a discernir essa palavra, Senhor. Nos ajude a ter clareza dessa nossa nova identidade, de quem nós somos de fato. Tire de nós, Senhor, toda barreira religiosa. Tire de nós toda barreira que o diabo tem colocado para cegar o nosso entendimento, Senhor. Dai-nos revelação, Pai. Revela-nos a Tua graça. Revela essa plataforma que está disponível para nós. O Senhor tem uma vida poderosa para nos dar. Uma vida abundante. Nos ajude a acessar isso, Senhor. Nos ajude a viver isso, Pai. Eu oro nessa manhã e eu declaro, Pai, um dia abençoado para cada um que me acompanha nesse momento. Que eles possam desfrutar dessa nova identidade, dessa nova posição em Cristo e assim viver a Tua graça sobre eles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso? Eu creio. Que seu dia seja uma bênção e que você possa mergulhar na graça de Deus. Amém? Eu te aconselho a assistir outra vez esse devocional. Assista os devocionais anteriores. Mastigue isso, meu irmão. Deguste disso, para que isso venha gerar clareza, revelação, entendimento na sua vida. Ouça, a fé vem por ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. É uma constante. Então que você possa se dedicar, para que você possa crescer e desfrutar daquilo que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe. Quinta-feira estamos de volta. Que a sua semana seja abençoada, que o seu dia seja uma bênção e a gente se vê na quinta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até lá. Paz.